Olá, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria, né, hoje nos reunirmos aqui para falar de um assunto ainda pouco discutido no serviço social, que é serviço social e arte, hoje com um foco específico para fotografia, né? Essa é uma disciplina do curso de Serviço Social aqui da Unesp Franca, é uma disciplina do estágio, né, que discute supervisão acadêmica, está voltada aí para discutir as questões, então, que os graduandos e graduandas que estão em processos de estágio vivenciam. Mas por conta da pandemia, a pandemia da Covid-19, a gente tem enfrentado muitas dificuldades em relação ao campo de estágio, em ter campos de estágio. E quem está podendo dar um tempo, esperar, né, porque o estágio em situação remota acaba dificultando muito a vivência, né, do dia a dia de uma instituição, enfim. Diante dessas questões, nós fizemos uma reprogramação da disciplina. É uma disciplina com um grupo bem pequeno de alunos e alunas, porque o objetivo era fazer essa conversa sobre as dinâmicas, né, vivenciadas no estágio. Então, é uma disciplina com um grupo menor, né, mas que a gente fez um debate e por conta, então, dessa ausência da vivência do estágio, começamos a discutir questões importantes para a formação e que, em geral, não estão aí presentes no dia a dia, não só do curso de Serviço Social da Unesp Franca, mas, em geral, na profissão, né? E aí intitulamos o projeto que a gente criou, né, que é Encontros de Serviço Social sobre arte e serviço social. Tá? Tivemos o primeiro encontro semana passada com a Elaine Narciso e hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas muito especiais, que a Camila Tomé, né, que é assistente social, né, é uma pessoa que se graduou aqui na Unesp, é muito especial para mim, né, uma pessoa muito querida, fico muito feliz, Camila, de te receber aqui, tá? E a Aline Cristina. A Aline é nossa aluna, né, discente do 4º ano de serviço social. E no seu estágio, ela começou a trabalhar com fotografias, né? Então, hoje nós vamos ter um pouco dessa experiência aqui. Antes da Camila e da Aline fazer as falas, né, fazer a exposição aqui, trazer um pouco da experiência delas, eu vou passar para elas fazer um cumprimento, né, cumprimentar aí a todos vocês. Então, fique à vontade, Camila, Aline, para cumprimentar o pessoal, dar boas-vindas, enfim. E de antemão, né, muito obrigada, tá, pelo aceite, né, pela generosidade. Eu sei que está todo mundo correndo, hoje está um dia frio, né, vontade de dar uma descansada, e vocês concordaram em estar aqui somando com a sala. Então, agradeço, tá? Muito obrigada. Fica à vontade. Boa noite, gente. Quando a gente der início à fala mesmo, eu vou me apresentar melhor, falar um pouquinho da trajetória, né? Mas por hora, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui, né? Ter topado, né? Obrigada, Divânia, pelo convite. Tenho muito carinho por você, foi minha orientadora de TCC, né? Maravilhosa, orientadora na faculdade como um todo, referência, então eu fico super feliz. E como eu disse, ao lado também de pessoas que eu já admiro muito, que também tem uma caminhada artística mesmo, né? Não tá fazendo serviço social igual o Ramon, a Aline, a Rosa, e todos já têm arte na vida, assim, né? A gente sempre acaba se encontrando, criando coisas juntos. Então, eu estou muito feliz. Acho que é um assunto super importante, é um assunto potente e que traz muitos resultados que muitas vezes não são... escapa de algo que possa ser contabilizado, porque é sensível demais, assim. E por isso acaba sendo colocado em um lugar que às vezes não tem tanto destaque, né? Mas eu acho que a arte é revolucionária, né? Que a gente está discutindo arte, cultura, movimento e relações entre pessoas. Eu acho que ela é
potente, libertária, revolucionária. Enquanto eu for assistente social, eu sempre vou tentar trabalhar nessa perspectiva, porque faz parte do meu olhar, assim. Então, acho que a proposta, pelo menos, que eu trouxe é de trazer um pouco dessas vivências, desse olhar e o quanto pode contribuir, tanto na nossa vida, quanto na atuação profissional mesmo. É isso, boa noite. Com certeza, viu, Camila? Vai contribuir muito, muito, muito. E é também, né, uma forma da gente dar uma arejada, né? Tá todo mundo muito cansado do ensino remoto, de reuniões o tempo todo. Eu tento às vezes mudar o lugar, né? Não ficar desse lado, ficar de alguma forma dar uma modificada, mas é o dia inteiro dentro, né, desse espaço. Está fazendo muita falta, sabe? Sair, encontrar pessoas, abraçar, né? Então, eu acho que esse momento agora é importante para nós também, para falar, nossa, vamos ver uma coisa que é bastante prazerosa, né? Então, muito obrigada, Camila. Aline? Boa noite a todos e todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu também sou aluna da graduação, 4º ano de serviço social, e a minha supervisora é outra, não é a Edivânia, mas me sinto muito feliz por estar aqui discutindo e ouvindo essa temática que eu amo muito, que é a fotografia. E tem sido um desafio, né, somar a fotografia e o serviço social, que é uma temática necessária. E aqui nós temos a oportunidade de estar falando sobre, e isso traz um alento, traz uma energia muito gostosa, muito boa, e que realmente a arte, ela provoca esse ânimo, né? Ela dá esse ânimo, e é muito bom estar aqui essa noite. Espero que todos nós possamos aproveitar cada minuto, tá bom? Muito obrigada, Aline. A Aline é minha orientanda de trabalho de conclusão de curso, né? E é uma honra poder estar acompanhando esse processo, né, de reflexão. A Aline é uma pessoa muito sensível, né? E eu acho que a fotografia reflete muito isso, né? Porque é aquele olhar para coisas que a gente na correria, e nem só na correria, a gente nem sempre tem a sensibilidade para enxergar, né? E é muito interessante ver, né, como a Aline está fazendo essa articulação com o serviço social. Então, para mim é uma honra imensa, Aline, ter você, tá? Eu estou aprendendo. Bom, mas a Camila e a Aline prepararam um pequeno vídeo, né, para iniciar aqui a apresentação delas, trazer um pouco de imagens. Eu achei bem dinâmico. Elas me mandaram, então eu vou compartilhar, né? Antes, eu queria fazer, né, uma homenagem às vítimas da Covid-19, né? Já passamos de 500 mil, né, de pessoas aqui no Brasil que morreram, né, 516 mil pessoas, um pouco mais, né, acho que 100 e poucas, 516 mil pessoas, mas temos também as pessoas que morreram de morte súbita, as pessoas que morreram por outras causas, mas porque o sistema de saúde está muito atolado, está com muita coisa, mais de um ano enfrentando uma pandemia, não é qualquer coisa, né? E, então, eu ofereço, né, essa aula que vai ser ministrada pelas nossas convidadas, a Camila e a Aline. Eu vou oferecer para o Rafael Stort. Eu sei que a Camila, né, que era da mesma turma, né, vai se sensibilizar muito, mas Rafael Stort era um sonhador, né, um menino brilhante, brilhante, e
que nos deixou muito precocemente, né, de forma muito súbita. E com isso me solidarizo aí com a dor da família dele, né? Primeiro foi o pai, né? Depois foi ele, e com todas as pessoas, né, que perderam seus entes queridos. E nós estamos passando, gente, por um processo que vai ficar marcado na nossa história. Então a gente tem que ter um tempo necessário, né, para olhar para isso, para refletir, para fazer os registros, para lembrar as pessoas. Nós não podemos deixar só estatística, não é só mais 500.000, né? São vários nomes que a gente poderia citar aqui. Eu poderia citar várias pessoas que, infelizmente, a gente vai perdendo, né? Mas deixo aqui o nome do Rafael Stort, né? Com pesar muito grande e desejando que ele esteja no lugar de luz, né? E força para a família. Bom, eu não sei se a Camila quer falar alguma coisa. Então, eu vou colocar o vídeo, eu vou compartilhar aqui, tá? O pequeno vídeo que as meninas prepararam, então. Pode falar, Edvânia? Pode, Camila. Só ia dizer, né, que você é assistente social hoje, é coordenadora, né, do Centro Dia em Franca. E acho que é isso, né? Acho que você agora fica à vontade para acrescentar, né, sua apresentação e fazer sua fala. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço.
Então, gente, agora eu era coordenadora do Centro Dia, fui durante 4 anos, né, da pessoa idosa, e agora eu mudei de trabalho essa semana, né? Cansei da área da coordenação, não aguentava mais, não suportava trabalhar com a área mais burocrática, né? Nesse período eu perdi meu pai com Covid também, foi uma das vítimas, né, do Covid, faz 3 meses. E aí, depois disso, eu decidi que eu ia largar o centro-dia, porque no momento que a minha família mais precisava, eu estava totalmente enlouquecida com as questões da pandemia no cargo da coordenação e eu não consegui dar o suporte que eles precisavam, não é nenhuma culpa, mas eu mudei o olhar, que eu queria voltar a atuar como assistente social mesmo, experimentar as metodologias que eu tinha vontade, inclusive a fotografia, né? Que eu gosto de grupo, eu gosto de trabalhar com família, eu gosto de trabalhar com a população que a gente atende diretamente. E eu sentia falta. Então, eu acabei de mudar, comecei segunda. É um serviço novo na cidade, a gente está super feliz porque ele vai começar. É uma república, uma masculina e uma feminina. São 6 jovens que a gente vai acolher e são egressos do SAICA, né? Do Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente. Eles saem, tem que sair com 18 anos, e o que acontece é que aqui em Franca não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, né, com esses jovens. E aí a República vai ser um espaço de transição para a gente trabalhar autogestão, autonomia, independência, acesso ao mercado de trabalho, acesso a várias questões que possam facilitar essa vida pós-institucionalização. Então, estou super feliz, eu vou ser assistente social, né? Estou na instituição que pegou foi a ADEF, Associação dos Deficientes Físicos de Franca. E aí eu tô começando agora, por isso mesmo não deu para eu preparar uma fala assim igual eu gostaria, que eu sou bem metódica, mas não deu nesse turbilhão todo de mudança dessa semana. Então eu vou compartilhar um pouquinho assim da minha vivência com vocês. Tá? A arte sempre foi muito presente na minha vida, né? Já fiz teatro, eu gosto de escrever, eu amo dançar, tudo que é coisa de linguagem artística, cultural, sempre me chamou atenção desde criança, né? Já participei do Cangoma um tempo aqui na cidade, morei em Salvador, lá eu participei de grupo de mulheres de Maracatu também. Sempre tô achando um jeito de me enfiar com arte em alguma coisa, com pessoas. Inclusive, eu e a Rosa participamos de um projeto de dança, o Inbox, recentemente, né? Vamos continuar, né, Rosa? Eu era dançarina, agora eu vou como fotógrafa, e a Rosa, você continuou, né, Rosa, como dançarina? É, né? Então tá. E, assim, a fotografia entrou para mim, não foi muito cedo, porque a fotografia é uma coisa cara, não é algo acessível que as pessoas conseguem, é muito caro mesmo o equipamento fotográfico, ainda é um mercado elitizado, apesar de estar mudando um pouco, mas ainda é. E como a gente está na era digital, eu acho que popularizou um pouco mais, mas ela ainda é muito elitizada, ainda mais a área profissional mesmo da fotografia. Então, eu fui comprar minha primeira câmera quando eu estava com 22 anos de idade, no meu primeiro trabalho como assistente social, que era em Claraval, no CRAS, e comprei essa câmera e comecei a me divertir. Na época, eu andava muito com a galera do coletivo hip hop daqui de Franca, né? Comecei a tirar as fotos com o coletivo hip hop, nas atividades que fazia nas praças, em todos os lugares. Eu ia com eles, namorava uma pessoa que também, né, era dançarino de breaking. E a gente viajava, ia para lugares tirando foto, e aí nessas foi com o coletivo hip hop muito. Eu nunca falei para eles, né? Mas foi com eles que eu comecei a ver o meu olhar com a fotografia, sabe? O que me chamava atenção, o que eu gostava, que era mesmo a periferia, que era de onde eu vim, que era o que meu olhar sempre apontava, né? E aos poucos isso veio com o serviço social, mas assim. Eu acho que ainda eu vivi pouco ainda com serviço social, a fotografia, porque eu fiquei muito tempo na coordenação. Agora, como assistente social, eu quero experimentar muito. Inclusive, por exemplo, se a gente fizer esse bate-papo, eu acredito, daqui 6 meses já vai ter uma outra história, eu já vou poder contar novas histórias assim para vocês.
Primeiro, eu gostaria de falar das minhas, assim, referências atuais na fotografia. E se vocês quiserem procurar no Instagram, Amanda Tropicana. É uma menina de Salvador que eu conheci, né? Lá ela é do candomblé, do axé, eu conheci ela por causa disso, e ela fotografa justamente esse movimento, principalmente o candomblé, né? Mas ela é uma figura de muita resistência, uma fotografia documental, ela é sempre muito crítica, né? Sempre faz discussões sobre apropriação cultural, é alguém que está dentro da coisa e ela utiliza da fotografia para discutir sobre as contradições da cidade, a falta de acesso a tudo, a todos os direitos. É uma cidade muito desigual, Salvador, e ela consegue, por meio da fotografia, acessar vários canais e colocar essa discussão. Por quê? Ainda mais agora na pandemia, é uma era digital, isso já está dado, é uma coisa que vai aumentar cada vez mais, sabe? E é algo que está ganhando espaço. Então a gente precisa dar um jeito de utilizar da melhor forma. E a Amanda, para mim, ela é uma referência sempre, assim. Eu vou colocar aqui para você, Amanda Tropicana, né? Não sei se alguém já ouviu falar. É a minha maior referência. Já foi Sebastião Salgado, já foi outros fotógrafos, tipo a Diane Arbus também, que era norte-americana, que ela gostava de fotografar o que não era normal na convivência entre as pessoas, ou normal da gente ver, tipo a população LGBT, ela já fotografava lá na década de 50, ela fotografava anões, pessoas de circo, ciganos, e para a época foi muito diferente, assim, ela não fez sucesso, claro, mas hoje em dia ela é uma referência. Então, já tive vários. E para mim, o atual é a Amanda e um projeto maravilhoso. Pesquisem, eu tenho livros aqui em casa, eu posso emprestar. Chama Mãos na Lata, que é o meu sonho como fotógrafa. A Aline sabe que a gente sempre conversa, já tentou fazer esse projeto, não deu ainda, mas vai rolar. Que é com a fotografia pinhole. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma forma de fotografia analógica artesanal, totalmente artesanal. Você constrói a câmera a partir de um furo que você faz nela, pode ser numa lata, numa caixa de fósforo, numa caixa de remédio, super acessível, pode ser em qualquer coisa. Você utiliza o papel fotográfico, então você constrói o equipamento, você tem que aprender a tirar a foto, porque dependendo da luz, dependendo do tamanho do furo, você estoura a foto, ou então fica muito escura. Então é uma coisa super experimental. Não dá para você tirar foto igual metralhadora, sabe? Tipo, igual a gente tira geralmente, sai tirando um monte de clique, nem para ver o que tá vendo, né? Não, a fotografia artesanal você tem que pensar muito bem e assim, você só pode expor aquele papel fotográfico na luz vermelha, no escuro, igual aqueles filmes mesmo. Então você tem que ter um quartinho certinho para isso, para equipar o seu equipamento mesmo, colocar o papel fotográfico e sair na rua. Você não abre. Você tirou aquela foto, já era, perdeu um equipamento, você tem que sair com várias latas ou várias caixas de fósforo. E isso é o que mais me agrada nessa fotografia artesanal, porque você tem que pensar no que você está fazendo, sabe? Você tem que pensar o que você quer mostrar, porque as chances são poucas. Você produz o seu equipamento e você faz a revelação. Então, a minha vontade, assim, há muitos anos, é trabalhar como assistente social com oficinas assim, né? Aí eu vou falar um pouco mais porque que a fotografia eu acho que ela possa trazer, né, um pouco de um olhar diferenciado a partir das coisas que eu já vivi. E eu e a Aline até, inclusive, agora nessas questões do centro pop, da perseguição, da situação da população de rua aqui, que está muito complicada, né? Sempre esteve, mas na pandemia a gente sabe, né, quem são as pessoas que mais sofrem com elas, né? Todo mundo sofre, mas de formas diferentes. E a gente pensou em fazer projeto com fotografia também para divulgar, porque fotografia é um instrumento, inclusive jornalístico, um instrumento que você pode fazer denúncias, que você pode divulgar o que está acontecendo, né? Inclusive, na conversa com o Centro Pop mesmo, né, Aline, eles falaram, ó, é melhor agora não, porque o bicho tá pegando, porque sabe que a fotografia, um vídeo feito com várias fotografias do contexto, ele pode fazer uma denúncia grave que pode gerar mais turbulência ainda. Então, é uma ferramenta de luta potentíssima, dependendo de como a gente trabalha, pelo contexto que a gente está vivendo, independente da pandemia. A tendência é ganhar espaço. Aí, dentro disso,
Eu vou tentar não falar muito para a gente compartilhar a fala, às vezes vocês têm coisas para falar e eu também não consegui preparar, mas eu notei algumas coisas aqui que eu acho que são bem interessantes de ideias, de como que pode estar utilizando essa fotografia. Por exemplo, nessa questão de divulgação, né, de olhar, de ideias, de temas, vou ser bem prática mesmo, viu, gente? Para trazer, assim, a materialidade da coisa, como usar. Eu sei que tem 1000 reflexões subjetivas que dá para fazer do poder da arte. Eu acredito que todo mundo, em alguma medida, sabe que isso é real. Eu não vou ficar tentando comprovar e argumentar isso aqui, sabe? Porque é concreto, né? Quem não se encanta com música, com dança, com vida, né? Então, assim, não vou falar sobre isso, eu vou para o concreto. Quando eu me formei, enfim, eu trabalhei no CRAS, depois eu saí, eu fiquei trabalhando um tempo como garçonete num restaurante e como balconista numa locadora famosíssima, Gramofone, que já não tem mais, mas era uma locadora antiga. E aí, nesse tempo, eu falei, gente, como que eu faço? Eu não consigo emprego como assistente social. É aquele drama, né, que todo mundo tem antes de se formar e continua tendo depois. O que eu faço, gente? Eu vou ficar parada, né? Aí uma amiga me fez um convite para eu fazer um trabalho voluntário, né, de fotografia, já que eu estava tranquila, no Centro-Dia, que é onde eu trabalhava. E aí eu fui, ela me deu o maior suporte, a equipe também, fiquei 1 ano lá. E lá a gente primeiro começou a discutir as fotos, eles traziam fotos das famílias, sabe? E idoso tem muito essa questão do passado. Então a gente ficava lá horas conversando sobre as fotografias, apresentando quem era. E aí a gente começou a perceber, assim, nas conversas em tudo, que eles não tinham perspectiva de presente nem futuro. Eles só pensavam sempre no passado. É como se o envelhecimento só trouxesse a bagagem do que foi e não tivesse muito projeção de que tem vida para frente ou que você está vivo agora. E aí o projeto a gente chamou de Lembranças do Agora, para trabalhar isso, o momento em que eu estou, as minhas rugas, os meus traços, as marcas na minha pele, tudo isso é o que eu sou, é como eu estou agora, né? E aí a gente trabalhou a valorização desse processo de envelhecimento por meio da fotografia. Eu gosto de preto e branco, então esse ensaio foi todo feito preto e branco. Ele foi exposto em vários lugares, em conferência, né, de assistência social, foi exposto na Casa da Cultura, e foi interessante, porque traziam vários olhares, assim, né? Eu devia ter feito vídeo só com essas fotos, né? Porque aí é um marco, assim, mas eu não consegui. Depois eu queria enfiar um monte de foto, né? Eu e a Aline foi colocando um monte. Mas nessas fotos a gente discutia, tipo, levava um elemento. Eu pedia para cada um, ó, vocês levam um elemento, alguma coisa que vocês queiram que pareça na foto. Eu gosto disso aqui, eu quero que apareça. Aí teve gente que levou relógio, né? Aqueles relógio antigo. Teve gente que levou espelho, aí se olhava, sabe? Isso tudo a gente não ficou divagando muito sobre isso, sabe? Tipo, o significado da foto, o que queria dizer, porque já estava lá. A gente olha e já sente, né? Essas fotografias foram usadas há anos, sabe? Tipo, em aniversários, tipo festa de fim de ano da porta-retrato, que eles produziam com as fotos, sabe? Porque realmente foi muito legal, foi tão bom, assim, para mim, pelo menos para mim foi muito bom, que eu depois entrei como coordenadora no serviço por conta deles terem visto o olhar, que era diferente, que era uma pegada que trazia resultado, e aí eles me contrataram, e eu fiquei 4 anos. Então essa foi uma proposta, assim, que eu fiz como voluntária, mas eu poderia muito bem ter feito como assistente social, né? E não só a fotografia, eu acho que a dança, o teatro, todas essas linguagens, elas permitem a gente de continuar onde a gente está e, ao mesmo tempo, sair um pouquinho e ver de outro lugar a nossa história. E a fotografia, ela permite isso muito, porque ela fixa, né, um momento, uma lembrança. Outra ideia de materializar a fotografia no cotidiano profissional, que eu penso muito, já consegui colocar em prática um pouco, mas quero colocar muito mais agora como assistente social, que é a construção de prontuários vivos. Por quê? O prontuário, ele é uma ferramenta de trabalho super importante, sabe? Nossa,
em qualquer atendimento, em qualquer serviço, é uma coisa que precisa estar viva, sempre alimentada, até por uma questão ética, né? No meu trabalho eu sempre pegava muito firme isso com a equipe, sempre precisa fazer evolução de caso, sempre precisa deixar lá destacado, porque se um idoso é atendido lá há 5 anos e teve um ano inteiro que ficou sem evolução de caso, não teve atendimento. Para mim não tem atendimento se o prontuário não está vivo ali. E como que pode ficar mais sensível, sabe? Até para a pessoa que chega, porque como que a pessoa pode participar de forma ativa da construção daquele prontuário, né? E ao mesmo tempo a gente trazer um olhar mais sensível, com poesia, dá para colocar poesia em prontuário, dá para colocar fotografia, dá para colocar depoimentos, sabe? Dá para colocar vídeo, sabe? E deixar lá com CD, dá para ser uma coisa muito sensível, né? Mas geralmente não é. A maior parte dos prontuários que eu tive é uma coisa chata, uma coisa de um olhar de alguém falando sobre vidas e histórias de outras pessoas, a partir do próprio olhar, e é uma coisa que eu quero experimentar. E no serviço social, em qualquer serviço que a gente for trabalhar, seja na política de assistência, na educação, na saúde, a foto, gente, sempre está presente. Porque primeiro tem uma coisa que a gente tem que mostrar o que a gente faz, sabe? Então, sempre vai ter foto. Você tem que divulgar o serviço, é importante, é uma ferramenta de luta, né? Vocês vão ver, nossa, em muitas ocasiões, e talvez vocês vão lembrar de mim, que sempre faz vídeo para apresentar serviço, para apresentar projeto, para apresentar trabalho, sabe? E é sempre assim, segue um padrão, né? Então, quando é uma coisa assim mais sensível, que ela é viva, a gente consegue atingir outros olhares, sabe? Por exemplo, essas fotografias da Aline, né? Não é fácil se aproximar assim das pessoas e registrar a vida delas. Você tem que pedir licença, você tem que ter uma licença para aquilo. E não é um contrato, não é um acordo de imagem, não é um termo de compromisso que, por exemplo, as famílias assinam quando elas entram no centro-dia, um termo de uso de imagem que permite à instituição utilizar aquelas imagens conforme a gente achar necessário. Não é isso, é um outro tipo de licença para a pessoa permitir que você entre na vida dela dessa forma, né? A Rosa sabe, poxa, eu fotografei ela, né? Barriguda, buchuda, nua, né? É uma licença que ela teve que me dar muito grande, uma confiança, né? Você acha que a população de rua em situação de rua ia deixar a Aline fotografar eles e registrar a história deles com tanta violência que vem da mídia, que registra eles da pior forma, sabe? Então, o próprio ato da Aline já estar fotografando com essa intimidade já é revolucionário, já demonstra o vínculo que ela tem com esse trabalho e a abordagem, o olhar que ela tem com essa população, né? Para mim, no Centro-Dia também foi a mesma coisa, né? Então, para mim, essa questão do prontuário vivo é algo que precisa ser pensado, que pode ser trabalhado e pode trazer muito resultado. Porque, igual eu falava para o Centro-Dia, gente, hoje você é assistente social, você é psicólogo e você é TO, mas talvez amanhã ninguém está aqui, igual eu não estou lá hoje, sabe? Quais são esses registros que a gente deixou, né, enquanto um compromisso ético para quem está vindo? Sabe? Porque se alguém chegar lá e ver um prontuário vivo cheio de poesia, cheio de história, em que as pessoas escreveram ele também, já entra com outra perspectiva, é outra memória, é outro lugar de cuidado, inclusive. Outra proposta para materializar que eu ainda não fiz, mas eu vou sugerir para a equipe do novo trabalho, que também é de resistência, uma galera revolucionária, eu estou super feliz com isso, porque é saúde mental, né? Eu vou sugerir para eles, que é fazer um ensaio fotográfico com a equipe sobre a campanha da vacinação do SUAS, né? Porque, assim, a gente não parou durante toda a pandemia e não teve um pingo de prioridade na campanha de vacinação. Isso é um absurdo, né? O pessoal que está trabalhando com abordagem de rua, com a população em situação de rua, todos, né? Só os lares, eu acho, a institucionalização para idosos, que eu acho que teve desde o início. Mas, de resto, ninguém teve. A gente do Centro-Dia teve que furar a fila. Teve mesmo, assim.
O que não impediu de continuar a articulação política pela vacinação do SUAS, mas a gente furou, porque trabalha com idoso e não tem nenhum tipo de respaldo. Aí o que eu pensei em sugerir é da gente fazer essa campanha com máscaras escrita vacina SUAS, né? Aí eu faço stencil, então já comprei as máscaras, eu mesmo vou estampar, né? Ensinar a galera como que faz, que é outra arte. O stencil é outra forma de utilizar aí do desenho, das estampas, dá para estampar camiseta, a gente pode fazer o que quiser, palavras. Eu escrevi uma camiseta com o meu novo uniforme de trabalho, é vacina sim, genocídio não, com stencil, dá para criar com adolescentes, dá para criar com crianças, o Ramon gosta muito, ele tá aí, o Ramon, acho que tá. O Ramon trabalha também muito com stencil, é uma ferramenta poderosa, dá para colocar no muro, dá para criar moldes, e aí eu com stencil vou fazer essa máscara, e a ideia é sugerir para a galera para a gente fazer esse ensaio fotográfico. Então é uma outra forma de materializar, né? De estar divulgando o que está acontecendo, e que atinge as pessoas, viu? Chega, né? Ainda mais ver foto profissional, quanta qualidade, eu não sei, eu acho que dá uma fisgada assim também na galera. Eu uso como estratégia de guerra mesmo, a fotografia. E para além do trabalho profissional dentro do serviço social, na minha vida ela também entra como militância nos outros todos os espaços. Então, eu estou envolvida em alguns projetos que agora, por conta da pandemia, deu uma parada, mas que tem uma visão, uma perspectiva de transformação. Então, por exemplo, um dos projetos que eu estou envolvida é do Penduricalhos da Cate, né, que algumas pessoas conhecem. A Catiele, ela é uma diretora maravilhosa, né, ela diretora de escola, ela pegou a direção de uma escola lá de onde eu nasci, lá no Panorama, na Zona Leste, faz uns 4 anos, revolucionou a escola, né, era uma escola que ninguém queria estudar, ninguém queria estar lá, que acontecia muito tráfico, processo de violência e tal, e ela mudou tudo, né? Ela trabalha muito a questão do racismo estrutural dentro da escola, é uma mulher negra, ela sempre faz essa discussão, discute tudo, questão de classe, discute sobre homofobia dentro da escola, e isso é muito potente. E eu conheci ela nesse projeto, no Penduricalhos, que ela, a partir de brincos e acessórios artesanais, ela faz essa discussão da valorização da beleza e dessa cultura diaspórica África-Brasil, né? E aí ela tem um projeto específico dentro do Penduricalhos, esses ensaios que a gente faz com mulheres para estar divulgando, né? Aí ela trabalha todo um processo de valorização sempre que tem os ensaios, super cuidadosa de dar lembrança, de discutir sobre os nossos corpos, sabe? Da diferença entre os corpos, entre as mulheres, da igualdade, da necessidade de igualdade, de por que ela não existe, sabe? Então é bem profundo, é um trabalho bem bacana e que acontece assim, numa discussão, numa conversa normal, né? As mulheres estão lá, todo mundo conversando, tomando café, e a gente está conversando disso. E aí, dentro do Penduricalhos, eu participo de um projeto específico que chama Dia de Garagem, né, que a Catiele abre a garagem da casa dela e faz um dia de troca. Então, recebe várias doações de roupa, de livro, de sapato, de bolsa, e se você quiser, você vai, você leva algumas coisas e você troca, né, um momento de escambo. E nesse momento, muitas mulheres iam, sabe, e lá a gente pegava elas, né, para tirar foto delas mesmo natural, como elas iam se elas quisessem, tinha todo um ateliê montado com batom, com maquiagem, com roupas para elas, já experimentavam e já tirava foto, com brincos, com colares produzidos todos artesanalmente, grande parte pela Cate, também que é artesã. E aí eu já sabia disso, né, mas nesse projeto eu achei muito lindo depois os feedbacks, os retornos, muito poderoso, na verdade, sabe? De como as mulheres se sentiam bem, e não era a fotografia, não era só a fotografia, era todo aquele contexto de cuidado, era uma proposta que tem um objetivo e que eu conseguia sempre chegar nele. São mulheres que eu criei um vínculo, uma amizade, que até hoje, sabe? Cada uma de um contexto, né?
E que a gente criou um grupo muito forte. E que o vínculo meu foi por conta, assim, da fotografia que eu entrei. E até hoje eu continuo. E eu acho que do mesmo jeito que a Kati faz lá, ela não tá dentro, ela não é assistente social, ela não faz um serviço dentro, né, da política de assistência, ela trabalha com educação, né? Mas ela viu a potência da fotografia nesse contexto de empoderamento daquelas mulheres, né? E junto com o artesanato, com a arte que ela fazia, com as discussões que ela já traz, e juntou tudo. E o que a gente viu foi uma potência mesmo, tanto de divulgação do trabalho nas redes sociais. Depois vocês podem procurar Penduricalhos da Cati, tá? É daqui de Franca. E, assim, ela viu essa potência, eu acho que do mesmo jeito que ela viu, a gente pode trabalhar como ferramenta também de empoderamento, né? Uma ferramenta também, voltando para o prontuário vivo, né? A fotografia ela é o olhar. Então, uma criança, por exemplo, ela às vezes ela vai fotografar de baixo, então é outro ângulo. Tem gente, por exemplo, eu gosto de fotografia de rua e documental, então eu já vou procurar isso. Tem gente que gosta de fotografia documental. E quando você vai trabalhar isso, por exemplo, com uma população que está participando do serviço, cada pessoa vai mostrar um olhar. Você coloca no mesmo contexto, por exemplo, nesse quarto, 3 pessoas diferentes, cada uma vai trazer um recorte daquela realidade. E isso é potente, porque quando junta tudo, a gente vai ver que cada um mirou numa coisa. E conforme o trabalho vai continuando, você vai percebendo que existem certos padrões do olhar, de coisas que a gente mira, de coisas que a gente gosta mais, que a gente observa mais, e que a gente às vezes não tinha nem percebido, mas que é uma coisa que se repete. Eu demorei um tempão para descobrir mesmo, assumir qual tipo de fotografia que eu me identificava, porque você pode fotografar milhares de coisas. Nossa, tem fotografia documental, comercial, social, fotografia de produto, fotografia só de objeto parado, gente que fotografa pássaro, sabe? Cada um tem algo que toca, algo que chama mais, que está muito envolvido com a nossa história, com as nossas vivências. Então, a minha vivência, a minha origem, as coisas que eu já vivi, me fez construir um olhar que nem eu tinha consciência até eu começar a fotografar e desenvolver isso. E um trabalho a longo prazo pode apresentar para a gente vários olhares e contribuir no autoconhecimento mesmo, assim, sem coisa clichê mesmo, mas de você conseguir perceber o que te move. Nesse sentido, eu acho que é poderoso e que dá para trabalhar, por exemplo, em prontuário vivo, né? Inclusive, se tem um projeto ali acontecendo de fotografia, dá para trazer esse olhar da pessoa, da população atendida que está tirando a foto, que está produzindo esse caminho, isso dá para constar no prontuário, porque é um olhar, aquilo só não é um relatório, não é uma palavra, não é um depoimento, né? Mas é uma coisa viva, igual eu coloquei lá no resumo que eu mandei para a Edivânia, né, sobre a luz, né? Fotografia é desenhar com a luz. A gente pode perceber, às vezes a gente percebe a luz mais com o olho, mas ela tá na pele, tem outras formas de sentir, que às vezes a gente até esquece, né? A luz, você sente ela na pele, tanto artificial quanto a do sol, mas a gente percebe mais com o olho. Do mesmo jeito é um prontuário vivo. Você pode escolher trabalhar só com palavras, mas você pode escolher trabalhar também com imagens. E você pode escolher trabalhar com várias perspectivas de palavras. Tem um tipo de escrita, por exemplo, até acadêmica, um movimento que eu conheci em Salvador, que chama escrita performática, que discute esse jeito engessado, chato de escrever dentro da academia, sem vida, sem poesia. É uma outra forma de escrever, que dá para a gente entender um pouco mais, entrar e trazer para os nossos prontuários, por exemplo. Bom, outra coisa que eu acho que esse outro olhar da fotografia, ele pode ser importante nesse sentido do que eu falei, que é uma era digital e que a gente utiliza muito da veiculação da imagem da população que a gente atende em vários espaços,
né? Claro que tem algumas restrições, por exemplo, a equipe que eu vou trabalhar vai trabalhar também com a família acolhedora, vai ser casadinho. Infelizmente, terceirizou esse serviço aqui, né? Não teve como, mas a gente pegou, é uma equipe ótima, eu tô confiante que vai continuar fazendo um bom trabalho. Então, você veicula, a gente veicula muitas imagens da população que a gente atende. Então, tendo esse olhar, de repente, para a fotografia, enquanto um instrumento de luta, enquanto uma forma não só de registrar e mostrar que fez e mostrar que está acontecendo, mas uma coisa viva, igual prontuário, uma coisa em que as pessoas, os usuários, eu não gosto dessa palavra, gente, mas todo mundo entende e não acharam uma outra melhor. Então, eu sempre uso participante, população atendida, mas ainda não tá legal, mas eu uso. Imagina um vídeo que não tem a população que a gente atende, vai ter só o olhar dela para a realidade que a gente vive junto, sabe? Para o espaço do serviço, para a comunidade local, para o bairro. Por exemplo, se a gente tiver né? Gente, eu já estou pensando, né? Já estou incluindo vocês, que eu já estou nas ideias lá para a República. Dá para fazer deixar câmeras com cada um, porque aí fica mais acessível, né? Uma câmera na lata, uma câmera numa caixa de fósforo, você não precisa comprar uma câmera ou cada um ter um celular, porque não é todo mundo que tem, sabe? Mas dá para você, até com celular mesmo, é verdade, gente, o celular é uma forma acessível, é verdade, mas é que eu tô pensando na população que a gente atende, que muitas vezes, assim, não tem mesmo um celular, sabe? O artesanal é uma coisa que, primeiro, todo mundo ama. Quando vê, não tem quem não ama você construir a sua câmera, você tirar a foto, descobrir como tira e depois revelar, soltar essa galera, esses jovens, por exemplo, vocês vão fotografar aí o bairro de vocês, onde vocês moram, vocês têm direito a uma foto, cada um vai trazer o que produziu na semana seguinte, sabe? E cada um vai trazer um olhar sobre o bairro, sobre o que vive. E isso pode ser um instrumento de trabalho para a gente apresentar nosso trabalho e não ficar, muitas vezes, expondo demais a imagem das pessoas, sabe? Porque se eu fosse atendida, eu não ia gostar que expusessem minha imagem. Eu sempre fico pensando nisso, eu não ia gostar, sabe? Eu fui acessar o serviço por questões de violência, por questões que machucam, por questões que não fazem bem, sabe? Então eu fico pensando muito nesse filtro mais sensível desse registro, né? Para mim, a Aline é referência quanto a isso, né? Porque, assim, não é só eu acho que todos os profissionais do Centro Pop, a população atendida também, né? É uma coisa que mexeu com todo mundo, né, Aline? Eles começaram a tirar foto lá também, não tem? Eu lembro que eu conheci um moço lá do Centro Pop que a gente ficou trocando ideia, que ele estava tirando foto, que estava na conferência de assistência há uns 2 anos, não sei. Eu não sei, mas a galera lá começou a tirar foto também, não começou, Aline? Nessa época eu ainda não estava fazendo estágio, mas sim, tinha uma galera que fez esse trabalho de tirar foto através do olhar deles próprios. Aí tem registro de becos, de lugares onde eles dormiam, registro de utensílios que eles usam, eles mesmos fotografaram, então tem esse registro, mas eu não estava presente nessa época. Mas ficou lindíssimo, gente, a exposição que eles fizeram, e foi um jeito de mostrar o trabalho sem a necessidade de expor o rosto das pessoas, sabe? Eu achei genial. E essas são só, assim, algumas possibilidades. Eu acho que eu já vou dar uma finalizada, vou deixar para a Aline falar e depois vocês falarem mais. Acho que eu já trouxe um pouquinho, assim, né, da caminhada, da essência mesmo do projeto. E a outra coisa que eu faço também, gente, com a fotografia, que, assim, a última. E depois eu vou falar direitinho do projeto que eu não falei, da referência Mãos na Lata. Eu comecei, depois engatilhei outra história e não finalizei. Mas... Ai, gente. Vocês acreditam que eu perdi? O que eu ia falar antes do Mãos na Lata? Um outro projeto que você tinha comentado.
um outro projeto que a gente faz. Aí você falou, depois eu vou falar do Mãos na Lata. Ah, é. Uma estratégia que, por exemplo, enquanto coordenadora eu tive, era de escambo mesmo, que eu, os meus amigos, a gente trabalha muito com troca, né? Então, por exemplo, cada um faz uma coisa diferente e a gente troca. Uma amiga minha faz produtos naturais, com saboaria, né, a sinestesia, produtos naturais. E a gente troca, eu faço ensaio fotográfico, ela me dá produto, sabe? É uma forma sustentável da gente dar continuidade nos projetos. E eu fiz muito isso no Centro-Dia. Eu trocava, tipo, bate-papo, oficina, por ensaio fotográfico, sabe? E sempre eram pessoas, assim, que tinham uma perspectiva parecida, porque senão eu nem tinha chamado, né, que tinha algo bacana, então a gente sempre trocava coisas legais. Essa é uma outra estratégia que é de escambo, né? E de troca. Escambo, essa palavra me lembra coisa ruim, mas de troca. E aí, para finalizar, eu queria falar, coisa ruim, escambo. Eu queria falar desse projeto, Mãos na Lata, depois pesquisem. É lindíssimo, é um projeto que acontece, não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviu, procura Redes da Maré, que é um projeto, né, que tem no complexo de favelas lá do Rio de Janeiro, que é uma ONG, assim, uma instituição, mas de muita resistência, e eles têm um trabalho com a fotografia pinhole, que é a fotografia artesanal, e eles misturam com literatura para as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, eles trabalharam um livro do Jorge Amado, como que chama? É Quinca Berro d'Água? Eu acho que é do Jorge Amado, que é lá em Salvador. Se alguém souber aí, é Quincas Berro d'Água. Trabalhou essa literatura com eles, né? Lá, e eles conseguiram financiamento, porque é um projeto que já estava existindo, né? E foram para Salvador e registraram com as fotografias artesanais os supostos caminhos do Quincas Berro d'Água, sabe? Na cidade. E ficaram fotos, gente, belíssimas, que a gente não consegue acreditar que saiu de uma lata, sabe? E é o mesmo processo. Tem vídeos na internet, dos adolescentes, assim, eu tenho os livros aqui também com os depoimentos. Não tem quem não se encante, sabe? Porque primeiro são eles que produzem tudo, eles são protagonistas em tudo, né? Desde o fazer do equipamento, a revelação, tirar a foto, tudo. E mistura com a literatura. Então tem um outro. Esse foi um livro que eu tenho, que registra do Jorge Amado, esse trabalho que eles foram para Salvador, e tem um outro livro que chama Cada Dia Meu Pensamento é Diferente, né? Que eles trabalharam com as obras, eu acho que foi do Machado de Assis, agora eu não lembro, gente. Mas também eles fotografavam o cotidiano deles, na casa deles, as histórias deles, e é lindíssimo, eles contando de cada história, assim, sabe? Então essa é uma referência para mim de projeto, né, que eu quero tentar desenvolver aqui e de repente até ir para lá para conhecer. E é isso, gente, um pouquinho do que eu tenho para apresentar. Fica com vocês. Camila, muito obrigada, tá? Eu acho que, nossa, várias questões que você apresenta aqui, né? Eu acho que a formação nossa, né, de assistentes sociais, e nós aqui estamos também na docência, ela está precisando muito de fazer essa inserção, né, na arte, nessa coisa mais criativa, do envolvimento, desse engajamento, né? E eu acho muito legal trabalhar com projetos, e você citou vários projetos, né? Porque quando você está criando um projeto, você está pensando, está discutindo, está propondo, né, o que você quer alcançar, e depois você vai avaliar. Então, enfim, eu acho que você traz muitas propostas, né? Essa coisa de trabalhar com projetos. Achei importante também a sua proposta de prontuários vivos, né? E é muito legal, sabe? É uma pegada muito boa, porque a gente fica muito no burocrático, né? A gente vai, igual você colocou, né?
expõe a nossa visão sobre a vida daquelas pessoas que nós atendemos e pronto, a gente acha que o prontuário é aquilo ali, né? E aí poder ter a participação das pessoas, né? O prontuário é delas, né? Na saúde a gente tem até uma lei, né? O prontuário é do usuário, da usuária. Esse nome realmente, o termo não é bom, mas é o que a gente tem por enquanto, ainda não conseguimos criar outro, né? Você tem razão quando você fala, eu também não gosto muito, né? Mas o prontuário é da pessoa, né? Inclusive a legislação, né, habeas data, permite com que a pessoa que passe, por exemplo, em qualquer instituição, né, em qualquer processo, ela tem o direito, né, de saber sobre os seus registros, sobre o que aconteceu, né, e eu achei bem legal, sabe, você trazer essa perspectiva, né, olha que a gente não vê isso, né, nos artigos científicos, nas propostas. Então, eu acho que você traz essa vivacidade que você vê no seu dia a dia, através da fotografia, desses projetos, para o serviço social. Isso é inovador, né, e isso é muito bom. A gente ter essa perspectiva, né, de um trabalho humanizado, sensível, né, e que a gente possa tocar as pessoas, né, acho que em vários momentos da sua fala, né, essa coisa de fazer escambo, né, ou trocas, né, que interessante, olha, achei riquíssimo isso, né, e esse reconhecimento, né, do trabalho da Aline, que aí eu já vou passar para ela, que realmente é uma questão ética, respeitosa, né? Não é você sair tirando fotografia das pessoas e expondo, né? Inclusive a gente vê o cuidado que a Aline tem, né? As fotos, os ângulos que ela pega, não é mesmo de expor, né? E achei muito legal você tratar disso, né? E dando inclusive sugestão, né, de dar a câmera para as pessoas, para que elas não retratá-las, mas aí elas vão retratar o que elas quiserem, né, mas elas vão trazer o que elas estão vendo, né, enfim, são várias questões, né, Camila, mas eu faria a síntese aqui, que você nos faz pensar, né, nos faz pensar no serviço social, no trabalho profissional, né, e que esse processo de transformação, de revolução, ele se dá também, vamos dizer assim, através do miúdo, né, através do dia a dia, através desses olhares, desses projetos, desse engajamento, né? Provavelmente esse projeto aí que eu quero conhecer, depois eu quero trocar mais contigo, dia de garagem, né? Olha que empoderamento que é para as mulheres que vão lá, né? E às vezes se você reunisse todo mundo numa sala, não é que não tem que fazer, eu acho que tem que fazer, tem que situar o que é violência, né? Fazer toda a discussão dos direitos, expor como que é esse Estado, né? A gente precisa fazer isso, mas a gente pode fazer também utilizando outras formas, né? Que às vezes a pessoa vai conseguir, ao se ver, igual você falou, às vezes tem gente que faz a foto com o espelho, né? Às vezes ao se ver, ela está refletindo, né? Ela está passando por esse processo. Por suposto que é tudo muito complexo, não é só uma coisa, né? Falar, não, é só isso agora. Não, a gente está buscando, né, formas de trabalho que não se resuma à questão do burocratismo, né, mas que tem esse olhar sensível, né? A Elaine Narciso, a semana passada, ela, sim, foi ótima a fala dela, ela usou o termo estética da vida, né? A gente está próximo, a gente está distante, a gente está com uma discussão abstrata, como que é, né, a estética da vida, de que ângulo a gente está vendo, né? Então, eu acho que comunga muito aí com o que você trouxe, Camila. Estou muito feliz, assim, muito grata pela sua presença, participação e orgulhosa, né, de ver essa mulher linda, maravilhosa. Então, muito obrigada. Então, agora eu passo para a Aline, né? No vídeo já tinha a apresentação, né, da Camila, e a gente já acabou expondo, né? A Aline, ela é estudante, então, do último período aqui de Serviço Social da Unesp Franca, né? Vai fazer uma pesquisa no Centro Pop, né? Com uso aí de fotografias, né? Para trazer um pouco a dinâmica, né? Tanto do olhar,
da sociedade, que é um olhar violento, que é um olhar que esmaga, é um olhar nada é cristiano, né? Eu ouvi isso outro dia, né? Não é cristiano, embora são pessoas que provavelmente professem suas fé, né? Mas que são bastante violentas, né? E aí com isso você tem a política, né? Da opressão, da expulsão, de tentar apagar, de tentar isolar, né? E eu acho que a fotografia ela ajuda a mostrar, né? Eu acho que a Camila já falou isso. Mas então a Aline, essa jovem, né? Estudante e artista, muito bem-vinda, Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Fica à vontade, tá? Obrigada, Divânia. Nossa, enquanto a Camila falava, eu também pensava em todos nós que estamos aqui. Se alguém aí pensou, mas eu não sou fotógrafo, o que eu vou fazer na hora que eu estiver atuando como profissional? Que tipo de trabalho que eu posso desenvolver se eu não sei fotografar? A fotografia, ela fala muito sobre o olhar. O tempo todo nós ouvimos a Camila falando sobre esse olhar. Direcionar o nosso olhar a alguma coisa, a uma realidade, a um objeto. Esse olhar, ele não significa somente para quem é fotógrafo, mas desenvolver a habilidade de escritas, de trabalhos em grupos, de fazer algo criativo, algo que tire do cotidiano. E isso todos nós podemos desenvolver. Tudo é prática. O bom fotógrafo, ele não nasce sabendo já fotografando. Assim, ao longo da vida, da prática dele, que ele se torna bom, que ele apura cada vez mais o olhar fotográfico. E achei muito interessante o que a Camila trouxe sobre o prontuário vivo, que isso humaniza, né? Isso é dar humanidade ao usuário, àquele que tem um acompanhamento na instituição, que tem um acompanhamento em projetos, no nosso trabalho como assistente social. Esse prontuário vivo, ele, de certa forma, na minha experiência lá no Centro Pop, ele se inseria um projeto que seria assim, revolucionário mesmo, porque no Centro Pop o prontuário ele é somente em papel, em algo assim, bem burocrático mesmo, e não tem a tendência de trazer a realidade do usuário do Centro Pop para dentro do serviço. Então, continua tendo somente a visão mesmo do técnico psicossocial, que são psicólogos e assistentes sociais. Eles registram um formato de textos bem sucintos, né, bem objetivos, mas a história do sujeito, do usuário, ela acaba que ficando até mesmo esquecida, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a arte, ela tem esse poder, esse papel de trazer essa importância da humanização da história da pessoa. Fotografar a população em situação de rua é um desafio. Eu comecei a fazer os registros no estágio, que em 2019 eu entrei como estagiária administrativa, lá no Centro Pop, e ao construir vínculo com os usuários do Centro Pop, é que muito bem lento, devagar, que eu fui aproximando com a câmera. Então, alguns se assustavam quando eu chegava com o meu equipamento para fotografar, outros tinham curiosidade, pediam para tirar foto, outros já faziam pose, tira foto de mim, já ficavam assim,
dando a liberdade para ser fotografado, e foi um trabalho bem aos poucos mesmo. Hoje em dia, quando eles me veem assim com a câmera, é de boa. Ah, Aline, tá, às vezes eu passo até despercebida deles, porque já estão acostumados, que a Aline ali está ali, de vez em quando ela tira umas fotinhas e tudo mais. E o ato de pedir licença é o ato de ser aceito. Então, a partir do momento que eu me aproximo de uma mulher que está em situação de rua, ela aceita a minha aproximação, ela aceita a minha presença ali do lado dela, a gente conversa um pouco e cria um vínculo, e só depois eu consigo fotografar. Assim mesmo são com os homens, os usuários, que geralmente eles têm uma resistência maior em serem fotografados por conta da história, do contexto histórico que eles carregam, que vem de agressões, que vem de perseguições. Então, o medo de ser exposto é muito grande, e é onde que muitas vezes eu dialoguei. Não, o meu olhar fotográfico ele não vai captar o seu rosto. Eu vou destacar outras qualidades suas. Então, eu prezo muito pelas mãos, os pés deles, que geralmente os pés sempre me chamam assim, a atenção pelo fato de serem pés cansados, que andam muito e que não que demonstra assim, que não tem um descanso merecido. Geralmente os pés de quem está em situação de rua mostra isso, essa realidade cruel de que não descansa, de que andam muito e que é marcado por muitas lutas. Então, ser aceito é muito importante. A gente trabalhar como usuário e também mostrar que, perceber que somos aceitos, isso já é um passo muito grande para trabalhar junto. E desde sempre a arte, a fotografia, a poesia, a dança, é ato político, né? É um ato político que, principalmente assim, nesse tempo de pesquisa que tem com a população em situação de rua, sempre que vejo as matérias de jornais, né, veiculando assim, nos jornais de Franca, sempre enfatiza o lado da poluição, que na questão, por exemplo, daqui da Vila Gozuen, que tem várias barracas hoje, várias barracas estão sendo colocadas, são pessoas em situações de rua que estão organizando para morarem, né? Para não dormirem ao relento e tudo mais. Então, a população está preocupada que aquilo está sujando a imagem da cidade. É uma coisa assim, e aí que traz essa ideia de que população de rua é sujeira, é coisa assim que tem que ser lavado, tem que ser higienizado. E não, são humanos, são pessoas, seres humanos como nós, e que hoje, nesse frio que está fazendo, está ali fora, está lá, às duras penas, tentando sobreviver. E aí é onde eu entro com a minha proposta de trabalho, de mostrar o outro lado que a mídia não mostra. Então, nesse período de pandemia, tem o projeto de TCC, que é levantar as causas, quais foram os impactos sentidos pelas pessoas em situação de ruas e também pelos trabalhadores e trabalhadoras do Centro Pop. E, somando esse levantamento, essa pesquisa, eu quero trazer um pouco sobre a fotografia no serviço social, tentando abrir essa discussão que é muito importante, porque a fotografia, ela é um documento de eternidade.
Tudo que, por exemplo, algumas fotos que nós colocamos no vídeo, minhas, tanto minhas quanto da Camila, foram tiradas há muito tempo, mas elas permanecem vivas na memória, porque elas já se tornaram eternas. Então, aquele momento, ele passou, mas a gente sabe que ele existe e ele pode continuar existindo dependendo do contexto social, dependendo do que a gente vai analisar. E dentro do serviço social, a gente coloca a questão social, né? Quando a gente analisa a questão social, ela pode passar 10, 20, 30 anos, ainda vai existir essa questão a ser debatida, a ser conversada. E o serviço social e a arte, juntos, vai sobressair um pouco da escrita acadêmica. O que os olhos, quando assim, a gente depara com alguma fotografia, com alguma arte, a gente tem milhões de pensamentos, de reflexões, e quando tem a possibilidade de debater isso dentro do serviço social, é revolução. Eu acho que é necessário hoje em dia, hoje mais do que nunca é necessário. A minha referência, trazendo um pouco, a minha referência é a Camila Tomé, que ela é minha amiga, e a gente, assim, ela é a referência que eu tenho mais próximo de mim, que a gente consegue trocar sempre a questão desse olhar fotográfico, a gente consegue conversar e, embora que um projeto que a gente colocou não tenha saído em ação do papel ainda, mas para mim é muito importante quando eu tenho ela como referência na maneira de que eu possa olhar as fotos e falar assim, nossa, a Camila tomou tal rumo, tal ângulo, tal luz, ela seguiu e fez essa foto maravilhosa. Então, aquilo que eu não sei ainda, ao ver, ao observar, eu já começo a pensar e no momento de fazer alguma fotografia, eu coloco o aprendizado em prática, sabe? Então, isso é uma troca. A nossa troca começou do nada, no curso de fotografia básica, no SENAC. Eu estava lá, eu não conhecia Camila Tomé e desde então, acho que foi em 2016 ou 2017. Desde então, a gente vem aí trocando figurinhas, experiências, coisas da vida mesmo. E é muito gratificante quando a gente tem uma oportunidade de estar aqui ouvindo tudo sobre as experiências dela, tanto como fotógrafo, como assistente social, e que para mim é referência. Viu, Camilo? Tem uma responsabilidade muito grande. Só para encerrar, eu selecionei uma... É porque eu já comecei a ler sobre a fotografia dentro do campo da sociologia e da antropologia. E tem um autor que ele chama José de Souza Martins. Ele fala que a fotografia é a busca do espelho que não mente, da durabilidade, da permanência, da nossa inteireza. De certo modo, na continuidade, que é o seu tempo, a fotografia não documenta a vida cotidiana, senão nas suas carências e absurdos. A fotografia ela está aí para mostrar mesmo. Ela, além de eternizar, ela mostra, ela revela, ela provoca, ela traz incômodos, de ao ponto de falar assim, como que uma pessoa pode publicar tal imagem, mas às vezes é muito necessário. Isso a gente vê, pode acompanhar na mídia, no Instagram, no Facebook. Por exemplo, a mídia ninja, elas trazem fotos da situação dos indígenas
toda aquela luta que os indígenas têm passado, a fotografia revela no contexto de violência, o contexto de que a gente tem que fazer alguma coisa, que muitas coisas estão acontecendo, que a sociedade precisa acordar e fazer o papel, cumprir o papel de luta. Se não fosse a fotografia, a gente não veria, né? A gente não saberia o que estava acontecendo. Então, é muito importante. Não só a fotografia, como também a arte, em contexto geral. Tá bom? Era isso, gente. Aline, querida, muito obrigada. Tá muito feliz, né, de poder te ouvir aqui, receber suas contribuições. É um aprendizado para mim também, tá? E estou muito orgulhosa, né, de poder ter você aí como orientanda. E, na verdade, eu que estou aprendendo muito com você, viu? Muito obrigada. Acho que você trouxe várias questões importantíssimas, né? Vou pegar só esse finalzinho para passar para o pessoal. Eu fico pensando em algumas fotos que recente, né? Recente não, nesse período da pandemia, ganharam aí bastante repercussão, né? Por exemplo, dos cemitérios, né? Eu acho que pandemia ela vai sempre ser lembrada, né? Com aquelas imagens, né? Cenas de covas sendo abertas com retroescavadeiras, né? Então, teve até um ensaio, né, de um fotógrafo, na verdade, eu acho que ele é um engenheiro e que ele ficou durante um ano fotografando, né, cenas desse período no cemitério em São Paulo e em vários outros lugares a gente viu também, né? Mas é só para somar aí com o que você já falou, né, de como a fotografia, a Camila também tinha dito isso, ela se torna uma arma política, né, porque ela revela, né, e ela impacta aí, não tem como você não se sensibilizar, né. Então, fiquei muito feliz de te ouvir, tá? Essa coisa da humanização que você fala, né? E de não ser só a fotografia, né? Mas a dança, a poesia, né? Eu acho que a gente não pode limitar, né? A gente tem que ter, como a Elaine trouxe na semana passada, né? Esse olhar sensível para a realidade, né? Então, muito obrigada, viu, Aline? Parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. E agora eu vou abrir então para a sala, porque eu sei que o pessoal deve estar com vontade aí de dialogar, de trocar ideias, né, de saber um pouco mais. Então vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, não precisa brigar para falar primeiro, fique à vontade. Quem gostaria aí de conversar um pouco com as meninas, né, fazer uma troca? Tem alguém inscrito aí, pessoal? Ainda não, Ramon, de repente você puxa a fila. Vamos lá. Ó, primeiro, assim, agradecer a exposição da Camila, da Aline, né? A Camila eu conheço já de longa data, né? Desde do retorno dela da Bahia, a gente já foi, já fomos aí, né, para o grupo Luana Barbosa e tantas outras ações, né, tantas outras coisas que a gente já teve a oportunidade de fazer junto, inclusive intermediadas pela fotografia, né, Sarau Protesto, as viagens, o Batuque de Tietê, né, o Batuque de Umbigara de Tietê, que tem várias fotos bonitas lá que estão salvas até hoje, né, e tantas outras coisas. E a Aline aí fiquei muito surpreso assim com o que foi apresentado aí com relação à questão do centro pop, né? E a situação, né, da população da população em situação de rua registradas pela fotografia. E eu lembrei, eu não consegui assistir tudo, que eu tive um problema assim homérico aqui de conexão, então tava numa luta aqui para tentar reconectar, mas com o que eu consegui captar, que eu lembrei
de um trabalho de um fotógrafo do final dos anos 80, que é o Rogério Reis, né? Que ele captou aquela situação dos meninos ali que eram surfistas de trem em São Paulo, né? O Rogério Reis, ele colocar na internet Rogério Reis, surfistas de trem, vocês vão ver que ele captava a situação daqueles meninos que surfavam, né, em cima do trem. E era surfar mesmo, a molecada subia em cima dos trens de São Paulo e ia deslizando em cima do trem e tal, e no deboche, assim, naquilo que era, né, que dava para fazer, para arrumar uma diversão, um lazer, né, uma forma de sair do espaço, né, que foram colocados ali, apartados de diversos acessos, né. E um outro fato que me veio à memória foi alguns registros fotográficos de uma exposição de um fato, né, ocorrido em 1974, se eu não me engano, que foi a situação de Camanducaia, né, dos meninos de Camanducaia, Operação Camanducaia, que foi aproximadamente de 95 a 100 meninos, né, enfiados em ônibus e que passaram por uma série de torturas assim físicas, mentais, né, psicológicas, sofreram uma série de agressões e foram jogados na Fernão Dias, na rodovia próxima à cidade de Camanducaia, Minas Gerais, né? E esse foi um caso que chocou a opinião pública, né, na década de 70. E teve algumas fotos que registraram isso também. Eu lembro que eu vi essa exposição no Sesc, 23 de maio, em São Paulo, né? E lembrei também de uma exposição que falava sobre o trabalho de redução de danos, né? Então, mostrava fotografia da galera da redução de danos atuando no centro de São Paulo, né? No começo da Cracolândia e tal. Então, aquelas fotos assim que marcavam bem. Então, acho que vai muito de encontro ao que a Camila trouxe aí, né? Com relação a essa capacidade de registro sensível que transcende essa burocratização assim acadêmica, tal, né? E que dá um outro lugar para a capacidade de registro e de reflexão. Então, muito legal, né? O quanto a professora Edvânia também trouxe os registros das covas, né? Então, a fotografia, acho que ela é mais velha, né? Tem uma live, pessoal, muito interessante que o professor Vitor Por Deus, doutor, né, Vitor Por Deus, que é um médico cientista, que tem um trabalho interessantíssimo de psiquiatria transcultural, né, e que liga arte, ciência, cultura, e um trabalho antimanicomial, assim, fantástico, né, o Vitor Por Deus. E ele fez uma live, alguns dias desses, no Instagram dele, com uma pesquisadora, uma educadora artística, e que fala sobre a imagem. Ela vai relacionando algumas imagens antigas com algumas imagens contemporâneas, assim, e é um trabalho fantástico de imagem também, que quem quiser conhecer mais, lá no Instagram do Vitor Por Deus está disponível essa live. Então, muito legal, muito, muito interessante essa prosa aí. Obrigada, Ramon. Ótimas contribuições. Anotei aqui, eu não tenho Instagram, mas vou buscar assistir através dos meus filhos. Essa live aí do Vitor Por Deus, não o conhecia, mas acho muito importante, né, a luta antimanicomial. Acho que, infelizmente, nós temos sofrido muitos retrocessos, né, a neuropsiquiatrização, a ampla medicamentalização e essa coisa da hospitalização, tá tudo junto, né, tudo no mesmo baralho aí. Então, é muito importante, eu acho que isso nos ajuda, né, a abrir, a ter novos elementos. Uma outra coisa que a Elaine falou a semana passada, né, que eu acho que às vezes a gente não se liga muito, né, qual é o nosso repertório, né, até a palavra que ela usou. Será que nós temos um repertório abstrato, distante, ou um repertório que está próximo
das pessoas, da vivência, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, aumentar o nosso repertório e ver essas alternativas, essas estratégias, né, para estar mais próximo, para estar mais junto e para construir junto, né? Mas obrigada, Ramon. Legal, estou vendo que você está anotando aqui, tá? Obrigada. Quem mais, gente? Vamos lá. Ramon, São boas referências, o Ramon. Verdade. E tem uma história, Edivânia, o Ramon falou, né, que tem várias histórias, realmente, que eu e o Ramon, eu voltei de Salvador, a gente enfurnou com o seu Carlos no Sarau Protesto, né, e foi viajar com ele para tudo quanto é canto, e a foto sempre estava presente mesmo, né, Ramon? E também lembro, assim, do Ramon e esse lance de foto, do GT Luana Barbosa, da Semana Preta, né? Lembra do menino Gustavo? Que, tipo, a gente entregou na função dele, porque ele ficava todo estraquinado, velho. Ele falou, o que a gente vai arrumar com esse Gustavo? Ele ficou na função de fotografar, a gente fez até crachá para ele. Gente, que foto babado que esse menino tirou. Ele deve ter o quê? Uns 12 anos, uns 13, 14, não sei. Ele é novo e tirou foto do evento inteiro que a gente fez assim na praça, ali no CRAS. Teve várias oficinas, estagiárias da Unesp que super contribuíram também. Não sei se vocês conhecem o trabalho do GT Luana Barbosa, mas é um grupo da intersetorial do CRAS Leste que discute não só a questão do racismo estrutural, mas também a valorização dessa cultura diaspórica, da cultura negra, afro-brasileira, enquanto resistência. Então, foi a Semana Preta, foi a primeira que a gente fez, né? E essa foi uma estratégia, e ficou, tipo, o olhar de todo o evento foi desse menino, sabe? Que participava também e tal, não podia nem falar o nome, falei, viu, gente? Geralmente a gente não fala, né? Mas falei porque a gente construiu uma outra relação ali, sabe? De companheirismo, assim, é meu brother. Esses dias eu vi ele na rua, a gente conversou, ele não esquece, sabe? E todo o registro da atividade que a gente fez ali com o CRAS foi ele que tirou. E ficou belíssimo. Eu tava com uma lente que tinha zoom, né? Porque agora eu tenho uma lente fixa que é a 50, não tem como você dar zoom. Você tem que chegar perto mesmo para tirar a foto. E ele pegava uns zooms, ele gostava muito de rosto, sabe? Então, ele tirava foto de rosto, gostava de recortes, né? Igual a Aline falou, de pé, de mão, de ações. Ele gostava. Aí é uma coisa que me veio na lembrança quando o Ramon falou, né? O Ramon estava presente também na batalha de rima e tudo mais, que ele fotografou. Obrigada, Camila. Eu estou vendo que a Letícia colocou aqui o link, né, para acessar aqui um formulário, né, do coletivo Luana Barbosa. Queria lembrar que a semana que vem a gente vai receber a Rosicler Lemos, né, e ela vai tratar um pouco da questão étnico-racial, do trabalho que ela vem fazendo no CRAS, que, se eu não me engano, é o Leste mesmo, né? O Leste. O CRAS Leste está pegando fogo, hein? O CRAS Leste ela mudou. Graças a Já, ela está na coordenação, que é ótimo, porque é uma resistência aí para a gente, né? Uma pessoa super comprometida. Ela está na coordenação do CRAS Centro agora. Centro, mas ela trabalhava no Leste. E tem uma coisa também, gente, assim, eu não sei se tem mais alguém para falar, acho que essa aqui é uma roda, né? Então a gente vai colocando elementos na roda para pensar e discutir. Nessa live que eu falei para vocês aí do Vitor por Deus, tem uma coisa que foi pensada e que foi discutida que eu achei muito interessante, que é o poder que as imagens... O Vitor por Deus, ele bate muito na tese de que o nosso inconsciente ele é governado por imagens, né? E que são as imagens que faz com que a gente... Né, a publicidade está aí, né? Os mecanismos de articulação publicitária e toda essa parafernália hoje que tem de tecnologia que faz com que a gente reaja
as situações e consuma, enfim, faça uma série de situações. A gente não pode esquecer que a gente teve um presidente, né, eleito com imagens, né, com majoritariamente imagens, e que a equipe que que é a melhor remunerada dentro de uma campanha eleitoral é justamente a equipe publicitária, né? Que é uma coisa muito importante de ser pensada. Como que as imagens, elas também são ferramentas de produção da hegemonia, né? Que também são ferramentas de produção da desgraça, né? Que pode ser utilizada para catástrofe, para o desserviço de uma sociedade mais humanizada, de uma sociedade mais igualitária, né? De uma sociedade contra-hegemônica, né? A gente vê na história, a própria história vai mostrar isso para a gente, por exemplo, com o que foi feito pelo Goebbels, né? Que foi o agente publicitário do Hitler na Alemanha nazista, né? Então, Goebbels foi um dos responsáveis pela arquitetura da destruição, né? E a publicidade, ela tem sobretudo a imagem, né? Que na época o forte era realmente as imagens, né? Tem um poder de comunicação com a nossa consciência muito forte, né? Que é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar mesmo, né? E tem um documentário sobre isso que é a Arquitetura da Destruição. No YouTube está disponível esse documentário que vai falar sobre essa construção publicitária da Alemanha nazista, né? E como eles trabalhavam essa questão das imagens. Então, eu acho que é muito importante discutir esse âmbito de alcance que as imagens têm sobre as nossas consciências, né? E é isso, gente. Nossa, Edivânia, posso só comentar? A referência perfeita que você trouxe, Ramon, a arquitetura da destruição. Porque totalmente o que esse doc discute é como a arte e a cultura foi um instrumento de lavagem cerebral de todo mundo, assim, sabe? Nossa, assistam, porque é claro que vai na contramão do que a gente está discutindo, né? Mas mostra o quanto que pode ser um instrumento de luta mesmo, né? Uma estratégia de guerra, porque nesse mundo a gente vive em guerra, né? Só que possa trazer um pouco também dessa leveza que a Edivânia traz, porque é importante, né, gente? É muita porrada que a gente leva. Eu queria ouvir um pouco das meninas também que estão no estágio, né? Eu não sei se elas se sentirem vontade, né, de falar, né? Mas as alunas aí da supervisão acadêmica que ainda não falaram, se quiser trazer alguma, sei lá, alguma questão, algum depoimento, alguma manifestação, né? Ai, por favor, gente, eu tenho 4 estagiárias Ai, e adoro, e elas conversam muito comigo, não precisa ter vergonha. Eu tenho certeza que com a Aline também, pode falar, o que vocês acham? eu acho que também devem ficar à vontade, né? Se não sentirem à vontade para falar, ok, era mais se. Porque às vezes fica, né, quem são mais próximos falando e parece que a gente está tirando espaço, né, de quem talvez esteja conhecendo vocês agora, né? Enfim, então fica à vontade, né? Fica aberto, quem quiser aí, a gente podia fazer mais uma rodadinha aí, né, de manifestações e tal, para a gente ir fechando, né, por conta do horário. Eu posso falar um pouco, então. Por favor, Fernanda. Eu não vou conseguir ainda contribuir com informações, tipo, experiências minhas com estágio, porque eu vou começar na segunda-feira que vem. E eu achei muito legal porque vocês trouxeram experiências com a população em situação de rua, que é o estágio que eu vou entrar no Centro Pop. Então foi muito, muito legal. Aqui, não é o de Franca, né? E aí, tipo, eu não tenho muitas experiências assim com fotografia em si, mas eu também, tipo assim, desde quando eu nasci, a arte é presente, sabe? Eu sempre fiz dança, tipo, desde quando eu nasci, faço música, tipo, em toda a minha trajetória, entrei no Unesp, faço parte da bateria, sabe?
E aí a gente desenvolve muito lá, tipo, o poder da bateria, que, tipo, a bateria não é só batuque, sabe? Nossas origens é o samba, sabe? Que é um movimento extremamente social, assim, então a gente traz bastante essas reflexões. E aí eu penso, tipo, eu agradeço muito a participação de vocês, tipo, contribuiu bastante, foram experiências muito legais. E aí essas reflexões que vocês trouxeram também, tipo, o poder da fotografia, sabe? Que você pode tirar uma fotografia trazendo umas reflexões críticas sobre para a sociedade olhar para essa população com outro olhar, compreender as situações que eles vivem, como também as fotografias podem ser usadas para fazer a população continuar, né, tipo, não gostando dessa população, querendo fazer a higienização. Então, tipo, assim, a fotografia é, tipo, super, tipo, potente, e aí como a gente tem que usar para trazer para o nosso lado, sabe? Tipo, realmente divulgar essas coisas. E aí eu penso muito, por exemplo, eu fui pesquisar, né, sobre o Centro Prop na hora que eu passei no estágio, e eu fui pesquisar sobre o Centro Prop de Sertãozinho. E não tem quase nada, sabe, demonstrando, sabe, sobre o trabalho dele, sobre como que é realizado, sobre, tipo, projetos lá sendo realizados. E aí foi o que você falou, né, Camila, que a gente tem que usar, tipo, essas imagens para mostrar o serviço, mostrar os projetos que são realizados. E eu vi que, por exemplo, aqui é uma coisa que é bastante falha, sabe? E aí isso atrapalha porque não dá para defender o nosso serviço, não dá para falar assim, olha como o Sintropop é extremamente importante, sabe? Porque se você vai falar verbalmente que é importante, não, você vai demonstrar, olha aqui a diferença, sabe? Olha como a gente faz. Então, tipo, já é uma questão assim que eu estava pensando em, lógico, eu tenho que começar primeiro para ter uma análise de verdade de como é essa situação. Mas aí eu queria agradecer muito realmente a participação de vocês e a contribuição toda. E eu estou muito animada para começar no estágio, e aí com essa conversa com vocês também deu mais gás ainda. E aí você já começa super idealizando muitas coisas, né? E aí vocês só deram mais coisa para pensar. E é isso que eu queria contribuir. Tipo assim, eu não consigo falar minhas experiências ainda, mas quem sabe se rolar outra roda de conversa mais para frente, daqui a um mês ou mais, eu consiga contribuir mais. E é isso. Só queria dizer que eu gostei muito de verdade dessa roda. Muito obrigada, Maria Fernanda. Você já contribuiu muito, tá? Porque é muito importante a gente ter esse diálogo, né? As pessoas falarem, né? Então, agradeço muito, tá? Quem mais? Tem uma pergunta para você, Maria Fernanda, no chat. Quer falar, Rosa? Eu ia falar. Então, assim, eu só vou mais agradecer, não tem muito algo que contribuir, assim, agora. Eu sou uma admiradora, assim, da Camila de vida, de tempo, dos trampos que ela faz, e sempre que eu posso eu tô acompanhando, e eu acho ela uma mulher incrível, assim, com uma sensibilidade muito potente para a vida mesmo. E a Aline eu pude conhecer agora no inbox também, né? Porque ela fez parte como fotógrafa e, enfim, massa também. Quero conhecer mais a Aline, mas eu sigo ela no Instagram também, vejo o trampo que ela faz de fotografia e é muito bom, assim, ver esse olhar para o social que é algo que não tem aqui em Franca. Das pessoas que eu conheço mesmo é Camila e a Aline, assim, eu nunca vi nesse sentido, um olhar que mostre, né, outras realidades e outras perspectivas, né? E tanto que isso é importante, acho que as meninas já falaram bastante isso. E eu fico pensando na fotografia como arma, né, de luta, né, de resistência. E a gente tem as mídias também jornalísticas, né, daqui da cidade, tanto que isso poderia impulsionar o trabalho que o assistente social faz, né? Porque eu faço parte de uma gestão de pontos de cultura aqui da cidade. E a gente direto tá falando da mídia, tudo que a gente tem que mostrar, a gente fazendo trabalho para mostrar para a cidade, né, que ó, a cultura, a arte está acontecendo, né? E aí, nesse sentido, como seria importante também mostrar, né, sei lá, mostrar o Centro Pop, mostrar o CRAS e outras instituições enfim, independentes, privadas, públicas, que está acontecendo, né? Olha, Gisene, documenta isso daqui, mostra, né? Divulga para a cidade de Franca. Porque é um cenário que realmente fica apagado. E a gente vê, como o Ramon trouxe belamente, que o que ganha força, né?
é o contrário disso tudo, sabe? É ódio, é fake news. E a gente precisa mostrar mesmo que o mundo, né, a vida aqui, né, não está permeando só, né, esse cenário. Então, é muito importante mesmo isso, ocupar esse espaço de comunicação, é isso. A gente tem que frisar e eu acho que pela imagem é o melhor caminho, mais direto, né, e objetivo possível. Obrigada, Rosa. Quem mais? Bom, então antes da gente fechar, eu queria deixar um convite, né? Semana que vem, na quarta-feira, tá? Acho que é dia 7, quarta-feira, né? Às 19h30, nós vamos receber a Karina Marques, que é uma assistente social, né? Ela está no CREAS agora, né? Antes ela estava no CRAS. E ela trabalha com educação popular, trabalha com contação de histórias, trabalha com crônicas cotidianas, né? E eu acho que vai ser um encontro bem legal, na quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos receber a Rosicler Lemos, tá? Que vocês já conhecem, né? Que inclusive é uma das criadoras, né, do grupo de estudos lá no CRAS, junto com as mulheres, junto à comunidade. Olha que coisa mais bonita, né? Porque a gente fica achando que grupo de estudos é só lá na universidade, né? Só na faculdade, né? Enfim, e não, e está fazendo a discussão, né, da questão étnico-racial, da luta antirracista, e ela vai fazer um diálogo, né, uma conversa aqui com todos nós a respeito desse trabalho que ela vem fazendo, né, enfatizando também o trabalho com mulheres pretas. Ela já teve oficinas para confecção de turbantes, etc., né? Então, é pesquisa, é estudo, é também esse trabalho que é manual, né? Que é criativo, que é de mexer, de conseguir aí construir, inclusive relações, né? A partir desse movimento, né? E feito esses convites, eu queria colocar aqui, mas depois a gente vai ter que discutir no grupo do WhatsApp, que nós vamos ter na segunda-feira, se eu não me engano, é dia 12, né? Um encontro muito especial, fica todo mundo convidado, né? Convidados e convidadas, com o professor, poeta e rapper, né? Que é o Daniel Péricles Arruda, né, vulgo Elemento. Ele é professor na Unifesp, então ele já aceitou o convite, ele vai estar numa segunda-feira. Eu vi que minha bateria está acabando, mas dá aqui, eu acho, para a gente concluir, deixa eu ver aqui, só que eu já falo a data certa. É dia 12, isso mesmo, ó, 7 e 8, então nós temos a Karina e a Rosicler, 7 a Karina, 8 a Rosicler e dia 12 o Daniel Péricles, tá? Depois eu mando para a Camila, se a Camila quiser participar, eu acho que vai ser bem legal também, tá? Tô falando a Camila que se quiser participar, porque é de fora do grupo, né, e mando para os demais. E aí uma questão que eu ainda queria ver é que eu fiz agora a última orientação, né, meu aluno de mestrado lá da Unifesp fez um trabalho muito bonito, né, sobre o foco dele é o Estado Penal Racial, mas ele está discutindo letras de músicas, né, do funk, mas também ele vai fazendo um diálogo com músicas popular, não a MPB clássica que a gente conhece, mas a música popular ouvida pelas pessoas simples, né? Vou usar, a Aline citou o José de Souza Martins, né? Ele tem um livro, né, sobre o homem simples, como é que é? Eu esqueci o nome, Sociologia do Homem Simples, uma coisa assim, né? Então, e ele se propôs a fazer uma oficina, né, para falar um pouco de música, dessas músicas durante vários períodos da história, né, sobretudo do século XX, no Brasil, por suposto, né, só que aí a gente teria que ver essa data. Eu estou colocando tudo isso, que aí a gente fecha esse ciclo de encontros aí de arte e serviço social, mas eu acho que a gente fecha no WhatsApp, porque aí vai estar todo mundo, tá? Bom, vou voltar então para a Karine e para a Aline, né, para elas
fazerem as palavras finais. Acho que minha bateria resiste, gente. Ai, gente, só agradecer. Eu tô numa leva de uma semana tão cansada, exausta. Nossa, eu tava com uma dor de cabeça que eu tava com vontade de vomitar mesmo, sabe? E eu tô feliz, tô bem, porque quando assim a gente fala em alto e bom tom coisas que a gente acredita, coisas que a gente experimenta, isso fortalece muita gente, né? Então, assim, com certeza me fortaleceu. Eu tô muito melhor do que eu acordei, né? De TPM terrível. Mas, tipo, tô muito melhor. E só agradeço, Edivânia, a oportunidade, o carinho, assim, de sempre, né? E, assim, tô super aberta para quem quiser trocar figurinha, fazer trocas, sabe? E pensar estratégias. Tô bem aberta. Agradecimento à Aline, minha companheira, minha amiga aí, né, de caminhada, a Rosinha também, companheira Ramon, todas as meninas Letícia, né, tem 2 Letícias, a Maria, Fernanda também, boa sorte no estágio, viu? Que dê tudo certo, que seja ótimo e que você consiga experimentar várias metodologias, a Raíssa também, tá? Foi um prazerzão, espero que a gente possa se encontrar aí, né? Seja nos campos de estágio, nas aulas, nas ruas da cidade, depois da pandemia, tá? E é isso, só agradeço. Estou me sentindo bem melhor do que eu estava quando começou. Eu também gostaria de agradecer. E foi uma noite maravilhosa. Acho que como essa animação, que esse gosto, essa energia boa era o que a gente precisava para hoje. Com certeza o dia tem sido bem difícil, né? E também coloco à disposição a Maria Fernanda, que vai estagiar no Centro Pop. Se quiser, pode me chamar no WhatsApp. E eu também estou curiosa para saber depois como que é a realidade do Centro Pop no Sertãozinho. É bom a gente conversar e trocar realidades, ver os pontos em comum, os que não, o tipo de assistência, o tipo de gestão, essas coisas. A gente pode estar conversando e ambas trocando aí experiência. E eu agradeço a todos pela oportunidade de dialogar com a gente e ouvir também sobre a fotografia. Foi um encontro muito bom, muito lindo. Obrigada, professora, por ter convidado. Sim, acho que sim. Nossa, eu estou muito feliz por tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Obrigada, gente. Gente, para finalizar, eu vou contar um último projeto que é coletivo, é do GT Luana Barbosa, um projeto que chama Periferia Uma Mulher Preta, que é de um fotógrafo, Fabrício, maravilhoso de Franca também, é uma referência, e ele tá no GT também, ele faz essa discussão junto com a gente, ele trabalha na Unifran também como professor, e ele veio com essa proposta de trabalhar com as usuárias do CRASLeste, no cotidiano delas, na história delas, esse tema, né, que a periferia é uma mulher preta. Enfim, já tivemos oficinas com crianças, sem crianças, com essas mulheres na escola, em vários ambientes, e é fantástico. É que não dá para eu falar agora, mas se vocês perguntar para a Rose, quando ela vier, ela vai ter muitos elementos para poder contribuir. É um outro projeto, com as mulheres do CRAS discutindo, né, a questão do empoderamento do racismo também. É isso. Obrigado. Muito obrigada por você socializar. Eu acho que, de repente, a Rose Claire pode até falar um pouco mais depois, né, para aprofundar aí. E, assim, para mim também foi um encontro que me alimenta, né? Eu fico buscando o que me alimenta, assim, o que dá vontade, né? O que dá gana, né? O que é prazeroso, né? Eu acho que a Camila falou uma hora, eu me diverti, né? Eu me diverti, acho que foi quando começou com a fotografia e tal, e eu acho que isso é importante, né? A gente tem que se divertir, né? Vou até usar um termo da Elaine de novo. A Elaine me impactou muito, né? Que ela fala assim, ó, nossa, coloca a gente alegre lá na Fundação Casa,
uma equipe alegre, né? Vocês vão ver o que é capaz de fazer, né? E eu acho que é verdade, que eu acho que é isso, né? Dá para a gente ter alegria, né? Porque às vezes a gente vai ficando um pouco desanimado, né? Mas eu só estou querendo reforçar que realmente esse encontro me alimentou com alegria, né? Acho que a Rosa também trouxe uma contribuição, né? Da importância do uso da imagem, né? Para mostrar o que a gente faz, né? Olha, tem arte, tem cultura, ela sobrevive, né? Então aqui tem o CRAS, tem o CREAS, tem esse projeto, né? Porque sem isso a gente não fica sabendo. Olha que importante também o depoimento da Maria Fernanda, né? Eu busquei lá no site, mas não tem muitas informações, tal, né? Então acho que é muito bom a gente ir pensando, né? Que já que tem as estagiárias, as pessoas que ainda vão fazer, né? Estágio, mas ir pensando em como apresentar esse serviço, né? Sem causar desrespeito, né? Com compromisso ético, político, né? Então eu acho isso muito importante, né? Bom, mas eu vi que o horário a gente já passou bastante, né? Queria agradecer aí a Letícia, a Rosa, o Ramon, né, que vieram de fora, o Lucas também esteve aqui, que não é do grupo de supervisão de estágio, né, e agradecer as meninas também do estágio que estão aqui até agora, né, e mais uma vez, Camila, minha querida, nossa, muito feliz de te reencontrar aqui nessa sala, né, como uma pessoa tão potente, né, você traz na sua fala potência, né, e a potência explicitada no olhar, né, na capacidade de criar, na sensibilidade, né? Então, muito bom, fiquei muito feliz, te agradeço mais uma vez, tá? E a Aline, né, que é uma querida, é uma estudante, mas que tem aí um envolvimento, que participa, né, de várias coisas, estamos juntas na comissão de TCC, né, e está aí na luta para fazer o seu também, né, o seu TCC, e empenhada, né, em trazer esse olhar aí a partir da fotografia e o Centro Pop, né, é uma honra, então, te ouvir aqui hoje e aprender tanto contigo também. Então, é isso, agradeço mais uma vez e um bom descanso para vocês. Fiquem bem, se cuidem, tá? Tudo de bom.